Já cantamos bastante, mas eu acho que ainda é pouco, podemos falar mais uma vez, não é? Deus é bom o tempo todo. Glória a Deus. Bondade de Deus, irmãos, faz parte da essência de Deus. Bondade de Deus é a causa de não sermos consumidos, suas misericórdias é o que nos leva ao arrependimento. Amém? Boa noite, amada igreja. Boa noite, vocês que estão acompanhando pela internet, em casa, vocês que são da PIB Itaipu, de outras igrejas, aqueles que estão nos visitando hoje, que são de outras igrejas, são todos muito bem-vindos. Somos todos um só povo, o povo de Deus, que tivemos o privilégio de estar agora, usando um tempo de nossa vida para adorar ao Senhor, louvar ao Senhor, trazer uma oferta e agora nos preparar na esperança de que Ele fale conosco, amém? Então, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos. Queria convidar a congregação a ficar de pé, para nós lermos a palavra de Deus. Muito feliz vendo o Alex e a Daniela aqui, muito bom vê-las aqui. Amém? Marcos, capítulo 16, vamos ler dos versos 14 a 18, amém? Diz assim a palavra de Deus. Tem aí, Alex, na Almeida 21? Almeida 21, tem? Bota pra gente aí, pra gente ler na mesma versão. Vamos ler. Por último, então, apareceu aos 11, estando eles à mesa, e criticou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, por não terem dado crédito aos que haviam visto ressurreto. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos aos enfermos, e estes serão curados. Vamos orar, junte-se a mim, queridos, nessa oração. Ó Deus, nós cantamos agora, Senhor, essa verdade. O Senhor é bom o tempo todo. Então, Senhor, é nisso que nós temos a esperança, no Teu amor, na Tua misericórdia. E, ó Deus, manifesta a Tua bondade agora, nesse momento que nós precisamos tanto, Senhor, de direção. E a Tua palavra, Senhor, é palavra de vida eterna. Precisamos de Ti, Espírito Santo, porque somos limitados humanamente. Então, que o Senhor, Espírito Santo, haja sobre aquele que está falando, aquele que está ouvindo, e que no Teu poder e na Tua palavra, Senhor, nossas vidas sejam edificadas, transformadas e salvas. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, amados. Queria pregar essa noite sobre esse tema, o cristão e missões. Estamos ainda em campanha de missões estaduais, aí vai se estender durante também um mês agora de agosto, E nós estamos ainda, transpirando missões. E eu quero falar hoje sobre esse tema. Na minha última pregação, foi no dia 17 de julho, eu preguei uma mensagem aqui sobre o cristão e o mundo, naquela mensagem, a minha abordagem foi sobre a nossa conduta como cristão nesse mundo, Como é a nossa conduta, como está sendo, Qual o testemunho que nós estamos dando e a relevância do nosso testemunho para que pessoas vissem, a glória de Deus, vissem o caráter de Cristo expresso em nós e, acima de tudo, para que eles vissem que verdadeiramente Jesus Cristo transforma nossas vidas, E naquela mensagem eu fiz uma pergunta: o que você está sendo para o mundo, Na sua vida, o mundo está prevalecendo? O que está prevalecendo você como cristão no mundo? Os valores de Cristo ou os valores do mundo, Hoje,
eu quero abordar as nossas vidas como cristãos em relação a missões, né? E aí eu quero também fazer algumas perguntas, né? A primeira, você está fazendo missões? De repente, você que trouxe aqui uma oferta para missões vai dizer sim, de fato, né? Qual o seu papel em missões? Qual é o nosso papel em missões? Como fazer missões? Agora, igreja amada, você que está em casa, nos acompanhando pela internet, preste bem atenção a essa pergunta, que ela é fundamental para o que nós vamos falar aqui esta noite. Qual é a nossa missão? Eu perguntei se você está fazendo missões, como fazer missões, mas afinal de contas, qual é a nossa missão? E a outra pergunta que eu quero fazer é, como cristãos, estamos cumprindo o nosso papel missionário? Então eu espero responder um pouco a essas perguntas essa noite, à luz da palavra de Deus, é claro. As respostas que realmente vão fazer diferença em nossas vidas são as respostas que procedem de Deus através de sua palavra. Amém, igreja? Você nunca pode ter essa dúvida, irmãos. Eu costumo dizer o seguinte: temos que ler a Bíblia diariamente, o tempo todo, mas toda vez que você parar para ler essa palavra, você tem que ter um pressuposto fundamental para a sua vida. Você tem que ter a convicção que você está diante da palavra de Deus, portanto, ela é infalível, inerrante, sabe? Verdadeira e poderosa, amém? Então, as nossas respostas têm que ser sempre à luz da palavra de Deus. Então, o primeiro ponto que eu quero tratar aqui é a missão. Qual missão que eu quero falar essa noite? Essa missão que nós estamos tratando, fazendo essa campanha, o pastor Marcelo batalhando aí para alcançar um alvo. A pergunta que ele fez, né? A gente quer que os missionários voltem ou queremos que outros vão, né? Então, eu quero falar primeiro sobre a missão. A missão, irmãos, é salvar o mundo. O verso 14 que nós lemos diz assim: por último, então apareceu os 11... Tira aí um pouquinho, Alex, por favor. Por último, então, apareceu aos 11, estando eles à mesa, e criticou-lhes a incredulidade e a dureza de coração. Foi o primeiro verso que nós lemos. Por quê? Por não terem dado crédito aos que o haviam visto ressurreto. Observe bem, quando Jesus dá essa ordem aos discípulos, que está no verso 15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, antes ele criticou os seus discípulos porque não estavam crendo que ele havia ressuscitado. O que significa isso? Jesus já tinha morrido, já estava ressuscitado, estava vivo. Na pregação domingo passado, né, no congresso aqui na Conferência Jovem, no domingo, o pastor Edson pregou a mensagem sobre discípulos, fazendo discípulos, sobre Mateus capítulo 28, né, do texto da grande comissão semelhante a esse. E o pastor Edson, assim, de uma forma excelente, irmãos, ele abordou um ponto, destacou a questão que a missão já estava cumprida por Cristo. Isso me chamou tanto a atenção, para mim foi tão importante, tá? que eu achei fundamental para o nosso papel sobre o que nós vamos tratar de missões, que eu incluí essa abordagem dele, sabe, nesta pregação, como ponto principal e até um pouco prolongada, porque é o ponto principal. Tá? A questão é, a missão é salvar o mundo, só que a missão de salvar o mundo é de Deus. Essa missão não é nossa. Quando nós vamos pregar o evangelho, nós não estamos salvando ninguém. Calma, não fique triste, depois você vai entender onde nós vamos chegar. Mas a missão de salvar o mundo, irmão, é de Deus. Não sei se alguém vai lembrar, ele até falou a palavra, missio Dei, missão de Deus. Ou seja, a missão de salvar o mundo não é nossa, a missão de salvar o mundo é de Deus.
Em Mateus 28, foi o texto que ele usou, quando Jesus disse, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Jesus fala o quê? Batizando-os como? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a missão de salvar o mundo é a missão de Deus, é uma missão divina, só Ele pode salvar. Então, essa missão de salvar o mundo é, primeiro, do Deus Pai. Agora pode botar, Alex, por favor. O Deus Pai, irmãos, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo e ofereceu o seu Filho para salvar o mundo. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo. Deus é quem enviou o Filho dele ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Então, a missão de salvar o mundo é uma missão do Deus triuno, o Deus Pai. E o Deus Filho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gálatas 1, 3 e 4. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados. Efésios 5:2, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Então, Cristo, Ele deu a própria vida por nós. Então, Cristo faz parte da salvação, da missão de Deus de salvar o mundo. E também faz parte dessa obra de salvação, tá? O Espírito Santo, o Deus Espírito Santo. João capítulo 16, verso 8 diz, quando Ele vier, convencerá quem do pecado, irmãos? Não é um, não são dois, não são três, não são alguns especiais. O texto diz que Ele convencerá o mundo. A palavra no grego que está aqui é cosmos, é a mesma palavra que está em João 3,16, que Ele amou o cosmos, o mundo. Então é todo mundo, são todas as pessoas que são alvo do amor de Deus, e são essas pessoas que o Espírito Santo convence, porque se Ele não nos convencer, ninguém se arrependeria. A possibilidade de nos arrependermos é porque o Espírito Santo nos convence que nós somos pecadores. Efésios 1, 13 e 14. Nele, quando vocês ouvirem e creram na palavra da verdade. Irmãos, observe bem esse texto agora e desfrute disso. Se você sair daqui com isso no seu coração, para a sua vida pessoal, já terá valido a pena. Olha isso. O evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. E a igreja diz, glória a Deus. Amém, igreja? Amém, irmãos? Queridos, o Espírito Santo é o penhor. O que é penhor? É um pagamento, tá? Que você faz por alguma coisa, né? Até a hora do resgate. Então, o Espírito Santo é que nos garante a nossa salvação. Ele que nos mantém, nos leva ao arrependimento, nos mostra quando estamos errados, que nos conduz, que nos guia. Então, o Espírito Santo, olha só, é a garantia da nossa herança. Glória a Deus, aleluia, queridos. Então, a obra de salvação de Deus, ela é completa pelo próprio Deus. Só Deus pode salvar, e é Ele que nos salva. A salvação, irmãos, salvar o mundo é missão de Deus. Amém, igreja? Entendido? É uma obra realizada pela Trindade Santa, pelo Deus Triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não há nenhum mérito, não há nada que nós possamos fazer para ser salvo. E além disso, ela só pode ser alcançada mediante a fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo disse, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E depois ele completa, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Qualquer outra coisa que diga que você pode ser salvo, que não seja a fé em Jesus Cristo, é mentira. Jesus é o único caminho, é a única verdade, é a única vida. Qualquer coisa fora de Cristo é mentira, é morte. Em termos de salvação, não existe outra verdade. Isso tem que ficar muito claro em nossas mentes. Ou seja, não tem mérito, merecimento, não tem capacidade humana, esforço próprio, não tem, sabe, obras, religião,
nada que possa nos salvar. Querido, você que já entregou sua vida para Jesus, você já sabe disso, só vou repetir para você não esquecer, bater mesmo nessa tecla. Você não é salvo porque você está aqui numa igreja evangélica cantando louvores para Jesus. Você não é salvo, eu não sou salvo porque sou pastor. Ninguém é salvo porque é de uma religião ou de uma igreja. Nós somos salvos simplesmente pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Amém, queridos? Por isso, toda a glória de Deus, sabe, de Cristo, irmãos. Toda a glória do Senhor. Não há glória humana, não há nada. É porque nós temos esse problema mesmo humano, né? De a gente estar sempre com o narizinho um pouquinho empinado, né? Bate no peito, ó Senhor, obrigado que eu não sou igual aquele pecador, eu dou dízimo. Coitado, perdido. Um homem que acreditava que pela sua religião estava salvo. Mas Jesus disse, o outro que bateu no peito, Senhor, nem olhava para o alto, tem misericórdia de mim, que sou miserável pecador. Jesus falou, aquele foi que saiu ali justificado. Só Jesus Cristo, irmãos, pode nos salvar. Agora, o que a gente vai ser fundamental entender essa noite, por isso que eu estou batendo nessa tecla, que o pastor Edson bateu também em Mateus 28, é que nessa obra de salvar o mundo, esta missão já foi realizada. Quando Jesus deu o último suspiro naquela cruz, o que ele falou? Tetelestai. Sabe o que quer dizer isso? Está consumado. Havendo provado o vinagre, Jesus disse, está consumado. Tetelestai. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Ou seja, essa palavra quer dizer missão cumprida. Completamente, cabalmente, completa, não precisa se fazer mais nada. A obra de salvar o mundo já foi realizada. Amém, igreja? Então, esta missão de salvar o mundo já foi realizada. Bom, então, a obra já foi realizada. Se a missão já foi realizada, então qual é a nossa missão? Qual é a minha missão? Qual é a sua missão? Qual é a missão da igreja? Se essa obra já foi realizada. No versículo 15, Jesus diz assim, ide por todo o mundo e faz o quê? Pregai o evangelho a toda criatura. A nossa missão, irmãos, a missão da igreja é proclamar ao mundo o evangelho de salvação. É anunciar ao mundo esta boa nova, querido. Esta é a nossa missão, proclamar ao mundo a obra de salvação, o evangelho de salvação. Agora, anunciar esse evangelho de salvação para quem? Para o mundo, para todas as criaturas. E aí, irmãos, aqui vem, não faz parte da mensagem, mas que eu tenho dificuldade de aceitar algumas doutrinas, que Jesus fala assim, pregar o evangelho a toda criatura. Por que Jesus mandaria pregar a toda criatura, se nem todos tivessem a oportunidade de serem salvos ou de crerem em Jesus? Estranho, né? Seria algo, para mim, na minha mente, não entra. Então, se ele mandou pregar a toda criatura, é porque toda criatura precisa ouvir essa verdade. Nossa missão, irmãos, é anunciar para o mundo, para todas as pessoas, as boas novas de salvação. E, querido, isso não é uma coisa tão rasa assim quanto parece, tá? Nossa missão é levar todas as pessoas a conhecerem, tá, a verdade. Qual é a verdade? Todos somos pecadores e todos estamos condenados a passar a eternidade separados de Deus em sofrimento. Esta é a verdade, queridos. Porque não adianta você chegar para alguém e falar que ele precisa de Jesus, ele vai dizer, para quê? Eu não quero. Pode ficar com o seu Jesus. Agora deixa ele saber aonde ele vai passar a eternidade. Para ver se muitos vão dizer, peraí, como falaram lá com Pedro naquela pregação que se converteram 3.000. Que temos que fazer então? Então, queridos, e essas pessoas precisam saber, como um dia eu soube, como um dia você soube, que estamos separados de Deus em sofrimento.
e que Jesus Cristo é a boa notícia, é a única esperança, é a única solução para este problema da humanidade. A nossa missão é levar pessoas a conhecer a Jesus e crerem nele, para que elas sejam salvas por ele. Glória a Deus, igreja. A nossa missão é levar as pessoas a crerem, conhecer a Jesus, ouvir essa verdade, crerem nele, para serem salvas por ele, porque a glória toda é dele. Queridos, olha aqui a essência da nossa missão. Vejam bem, Romanos 10, 9 a 15, ali acho que vai ficar ruim de vocês lerem, tá? Mas eu vou ler aqui para vocês. Romanos 10, 9 a 15 fala assim: porque se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração é que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo que nele crê nunca será envergonhado. Pois não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Agora, igreja, presta atenção da importância, da essência, da missão que nos foi confiada, tá? Agora o verso 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão daquele de quem nada ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito, como são belos os pés do que anunciam coisas boas. Igreja amada, entende agora? Você olha para esse texto: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, mas como né, clamarão, invocarão se não crerem, como crerão se não ouvirem? Entendem agora, irmãos? Quando Jesus diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Entendem, amada igreja, a essência da nossa missão? Entende a razão de Jesus ter dado essa ordem? Pregai o Evangelho a toda criatura. Agora, um outro ponto, terceiro ponto: como realizar essa missão? Como fazer, irmãos, essa missão? Na nossa mente tem uma coisa que é muito bem definido, que a gente sempre bate aqui nessa tecla, principalmente em campanha de missões, não é isso? Como é que se faz missões? Indo, orando, contribuindo. Perfeito, é isso mesmo, está certo. Mas vamos aprofundar mais um pouco esse conceito? Vamos um pouco mais fundo nisso daí? Jesus disse o seguinte: ide por todo o mundo, né? E pregar o Evangelho a toda criatura. Mateus 28, né, Jesus diz: vão e façam discípulos de todas as nações. Em Mateus 28, essa palavra ide, na realidade, no original, no grego, é indo. Ela dá uma ideia de continuidade. Seria a ideia mais ou menos assim, ó: por onde vocês forem, façam discípulos. Então nós poderíamos ler esse versículo dessas duas formas assim, ó: aonde vocês forem, façam discípulos. Onde vocês estiverem, façam discípulos. Então, o indo é assim. Porque durante muitas vezes a gente pode confundir, irmãos, que o indo é como um casal missionário nosso aqui, amado, que essa semana está lá num país distante. Então, querido, fazer missões é proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, proclamar o Evangelho de salvação, onde nós estamos, aonde nós formos, e orar e contribuir para aqueles que estão indo aonde nós não podemos ir. Entende, igreja? Como é uma coisa muito ampla, e se a gente entender isso, o alcance que nós vamos ter vai ser muito maior. Essa é a nossa missão. Outro aspecto muito importante em relação a como realizar a nossa missão, irmão.
Como proclamar o Evangelho onde nós estivermos? Eu vou usar um texto agora que, na realidade, esse texto seria o texto que eu ia usar como base para essa mensagem. Mas devido ao fato dele estar num contexto, né, onde o apóstolo Paulo escreve para uma igreja, tratando a questão da divisão da igreja, das dissensões que estavam vendo, e aí eu poderia correr o risco de pegar um texto e pregar ele fora do contexto. Eu resolvi usar outro texto de Marcos, que foi muito mais adequado, mas eu quero pegar esse texto e tirar dele apenas, colocar o foco em algo que ele está tratando ali, né? Não necessariamente no contexto da contenda que estava havendo, das divisões na igreja, que é em 1 Coríntios, capítulo 3, Paulo vai falar lá aos Coríntios, né? Quando estava ali havendo aquela divisão, preferências, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? Eu sou de fulano, eu sou de Beltrano, e Paulo vai dizer o seguinte: olha, quem é Apolo e quem é Paulo? São apenas servos por meio de quem crestes, conforme o Senhor concedeu a cada um. Agora, olha que coisa interessante, irmãos. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas sim Deus que dá o crescimento, né? Isso joga a gente lá embaixo, né? A gente que gosta de um ego massageado, a gente que gosta de ser importante na obra de Deus, é bom demais, gente. Fazer as coisas para Deus é bom demais. O problema é a motivação, né? Então, de vez em quando, Deus tem que chegar assim, botar a gente no nosso lugar, né? Abaixar a nossa bola. Então, ele fala, nem o que planta é nada, né? Por que, irmão, que ele está dizendo isso? Porque, na realidade, não adianta plantar, regar, porque você não pode dar o crescimento, só Deus pode. Então, o que ele fala? O que planta e o que rega trabalham com o mesmo propósito, e cada um receberá a sua recompensa segundo o seu trabalho. Oh, glória! Agora, olha, querido, Deus sempre tem algo para a gente. Mesmo assim, Deus sempre tem algo para deixar a gente alegre, a gente feliz em estar junto com Ele, fazendo a obra dele. Olha que coisa linda! Porque somos cooperadores de Deus, e dele sois lavoura, edifício. Amém, igreja? Glória a Deus, nós somos cooperadores de Deus. Mas o que eu queria tratar aqui, irmãos, quem é Paulo, Apolo? São apenas o quê? Servos por meio de quem crestes, conforme o Senhor concedeu a cada um. Através de nós, tá? Proclamando o Evangelho de Cristo, e com a ação do Espírito Santo, pessoas crerão em Jesus e serão salvas. Entende, gente? Servos por meio de quem cresce. Agora, como nós realizamos essa missão de proclamar esse evangelho? Um planta, outro rega. É assim, um planta, outro rega. Quantas vezes a pessoa chega, toma uma decisão por Jesus, mas já ouviu em tantos lugares, né? Agora, veja bem, pensa comigo. Deve ter muita gente aqui que gosta de plantar, né? Irmã Eliane, eu sei que gosta, minha esposa também gosta de planta, né? O que nós fazemos quando nós plantamos? Você pega a semente e joga assim? O que geralmente se faz quando alguém quer semear alguma coisa? Faz o quê, Gil? Prepara a terra, não é isso? Presta atenção nisso. Então, quando nós vamos plantar o quê? Primeiro, temos que preparar o terreno, querido, para plantar. Nós vamos plantar o quê? O que nós vamos plantar? O Evangelho de salvação de Jesus Cristo. E o que é que nós vamos regar? O Evangelho de salvação de Jesus Cristo. Então, isso que Paulo está dizendo, que um planta, outro rega, é isso, sabe? É a palavra de Deus, é o Evangelho de salvação. Essa é a nossa missão, porque a salvação é Deus que salva. Ele já fez isso na cruz, já completou, mas nós temos que fazer isso, né? Plantar. Então, quando nós antes de plantar, a gente ara a terra, a gente prepara a terra, para depois fazer o quê? Lançar a semente para que ela dê fruto, e vai regando, e vai regando. Então, agora, sabe qual é uma das melhores maneiras de preparar a terra para semear o Evangelho de Jesus Cristo? Qual é a melhor maneira de preparar esse solo? Relacionamentos.
Irmãos, presta atenção nisso. Relacionamentos é a melhor maneira que nós, para cumprir essa missão, podemos fazer para semear a palavra de Deus. Relacionamentos. Olha só, pessoas que nós nos relacionamos, elas aceitam nos ouvir. E aqueles que gostam da gente, principalmente, é muito mais fácil eles nos ouvirem do que aquelas que nós não nos relacionamos. Mais ainda, quando as pessoas observam o nosso comportamento e veem em nós um comportamento ético, moral, que expressa o caráter de Cristo, mais fácil ainda, mais provável ainda deles nos ouvirem. Isso é muito sério, não presta atenção, porque o que está em jogo aqui é algo muito grande. Tá? Então, querido, fica mais, e quando eles observam nosso comportamento e vê essa transformação, mais fácil ainda. Você quer uma prova disso? Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Pedro 3, verso 1. Do mesmo modo, mulheres, esposas no caso, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedecem à palavra, ou seja, não são ainda convertidos, sejam ganhos, sem palavra alguma, pelo procedimento de sua esposa. Por isso que eu digo, nosso primeiro campo missionário é a nossa família, irmãos. É o lugar, qual é o lugar que você mais tem seus relacionamentos, dos melhores relacionamentos? Agora, deixa eu fazer uma coisa, vou falar uma coisa aqui muito importante. Para usarmos nossos relacionamentos com esse fim, né, de preparar os terrenos e semear a palavra de Deus, sabe qual é um dos meios mais eficazes para alcançarmos esse fim, o evangelismo? São os pequenos grupos, as células. Tem se mostrado uma ferramenta extremamente eficaz para a gente aplicar isso. É um lugar que você pode convidar uma pessoa de seu relacionamento, ele aceita ir. É um lugar que ele foge menos do que uma igreja, né? Mas aqui mesmo na igreja, quando você convida uma pessoa que você tem um bom relacionamento, muitas vezes ele aceita vir para ouvir a palavra de Deus, porque o que está em jogo, irmãos, é a vida dessa pessoa e vida eterna. Então, querido, os pequenos grupos, eu vejo como um dos melhores meios para a gente aplicar, sabe, os relacionamentos para arar essa terra e semear o Evangelho de Jesus Cristo. Tá? E tem mais, e já digo mais, além disso, esses grupos que a gente chama de pequenos grupos de comunhão, célula, seja lá que nome você queira dar, além do evangelismo, tá? É um lugar de excelência, para você ter discipulado, para você ensinar as pessoas, né? Para crescer na graça e no conhecimento de Deus. É um lugar de integração e é um lugar de pastoreio, onde nós cuidamos uns dos outros. Onde você ali sabe a necessidade de cada um, você conhece melhor o problema de cada um, coisas que é mais difícil na igreja, numa igreja, principalmente nessas igrejas, essa aqui já é difícil, mas aqui, irmãos, é um instrumento precioso de relacionamento sobre todos os aspectos, não só para o evangelismo, mas também para a nossa caminhada como povo de Deus. Lugar de integração, lugar de comunhão, um lugar de compartilhar, é um lugar de pastoreio. Amém, gente? Agora, o outro fator importante para realizar essa missão. Versos 17 e 18. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos aos enfermos e eles serão curados. Mateus 28, Jesus também vai falar o seguinte: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos. Para realizar essa missão, queridos, de proclamar o evangelho de salvação, precisamos da autoridade e do poder de Jesus Cristo. Amém, gente? Para realizar essa obra, precisamos. Agora, olha, aqui mesmo, em Marcos 16, o verso 20, que eu não li antes, diz assim, ó: então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor
cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que acompanhavam. E Mateus 28, 20, Jesus diz assim: eu estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Glória a Deus, igreja. Você sabia, você crê que Jesus está conosco aqui, hoje, agora? Ele é Deus, Ele não mente. Por que a gente às vezes tem tantas dúvidas, tantos medos, tantas dificuldades? Querido, veja bem, o próprio Salvador garante a nossa missão de anunciar Ele como Salvador. Isso é glorioso demais. E eu quero, irmãos, concluir essa mensagem com uma coisa muito importante para a nossa igreja e para aqueles que estão nos ouvindo, que ainda não tomaram a decisão por Jesus. O verso 16 diz assim, né? Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Querido, esta é a razão da nossa missão, anunciar o Evangelho de salvação, porque quem crer em Jesus será salvo. Amados, veja bem o que está em jogo. Não é a riqueza material, não é a cura de uma enfermidade, que muitas vezes a gente pode anunciar isso para as pessoas. Olha, Jesus pode te curar, e Ele pode mesmo. Jesus pode te dar uma vida melhor, e Ele pode mesmo. Jesus pode te dar uma situação financeira melhor, e Ele pode mesmo. Porém, queridos, não é a realização de um sonho, de um projeto, não é ganhar sozinho na Mega Sena acumulada. Sabe por quê? É mais, é mais, é mais, é muito mais, é grandioso demais o que está sendo oferecido, é muito mais. Sabe por quê? Qualquer riqueza que você acumule, toda riqueza, quando a gente morre, acabou, você não leva, não serve para mais nada. Porém, quando nós cremos em Jesus, nós ganhamos uma riqueza para desfrutar por toda a eternidade. E anunciar essa notícia maravilhosa é a missão gloriosa que o Senhor Jesus nos deu. O que está em jogo, irmãos, é a salvação de almas, é a vida eterna. Igreja, a missão que o Senhor Jesus nos deu é uma missão gloriosa, irmãos. Olha bem o que diz aqui, 1 Coríntios, né, que nós já lemos aqui. Eu quero ler agora os 2 últimos versículos. O que planta e o que rega. Veja bem, o que você está fazendo, o seu papel, a sua missão, a nossa missão de plantar, de regar, né? O que planta e o que rega trabalham com o mesmo propósito, e cada um receberá uma sua recompensa segundo o seu trabalho, porque somos cooperadores de Deus e dele suas lavouras. Irmãos, essa obra extraordinária, a obra mais importante para a humanidade, que é salvar a pessoa, livrar a pessoa do sofrimento eterno, mas passar a eternidade ao lado de Deus, onde não haverá mais pranto nem dor. Nós estamos sendo chamados a participar desta obra. Deus vai fazer a obra dele. Se você não quiser cooperar, ele vai fazer. Nós é que podemos receber, né, de usufruir desta dádiva de cooperar com Deus ou não. Romanos 10:15. Como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Olha o que Deus está dizendo, querido. Quando nós vamos anunciar esse evangelho de salvação, para que pessoas sejam salvas, nós temos os pés formosos anunciando essas coisas. Vamos ficar de pé, igreja? Igreja, ouça, a missão de salvar o mundo é a missão de Deus, só Ele pode, mas Ele decidiu nos dar o privilégio de participar, de realizar essa obra usando nossas vidas. Olha o que diz 2 Coríntios 5, 18 e 20. Tudo isso provém de Deus. Olha só, não é Ele que é a missão, não é de Deus?
Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Essa é a nossa missão. Nós somos embaixadores de Cristo. Olha para esse texto, igreja, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. A nossa missão é uma missão gloriosa. E agora eu queria falar com as pessoas. Igreja, você já sabe, você vai sair daqui essa noite, eu espero, com seu coração ardendo mais por missões, com seu coração para fazer mais por missões, com seu coração entendendo, a sua mente entendendo melhor essa obra missionária, que não é uma coisa simples. Qual é o alvo que nós temos, que é salvar vidas, e como nós podemos fazer isso, muito mais do que nós temos feito. Mas eu quero também falar com as pessoas que estão aqui, ou você que está em casa nos assistindo pela internet, ou você que um dia vier ver isso através dessa mensagem gravada, você que ainda não tomou uma decisão por Jesus. Observe, você ouviu essa noite: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Essa é a mensagem, queridos. Por isso Jesus mandou pregar a todas as pessoas: só será condenado no dia do juízo a pessoa que rejeitar a Cristo e que não crer em Cristo. Embora todos estejam condenados, que Deus é esse que manda alguém para... Não, Deus não manda, pelo contrário, Jesus veio para que nós não fôssemos passar a eternidade no inferno. A questão é essa: quem quer receber uma dádiva dessa? Você não precisa fazer nada, apenas crer, apenas entregar sua vida para Jesus e crer nele. Jesus mandou anunciar esse evangelho de salvação a todas as criaturas. É você hoje que está aqui, você que está vendo pela internet. Você hoje é uma das criaturas que ouviu a verdade, o evangelho de salvação, que sabe que você é pecador, está condenado, mas que Jesus Cristo te ama, Deus te ama e quer te salvar, e que você só pode ser salvo pela fé em Jesus Cristo. Você só vai passar a eternidade de sofrimento se você quiser, se você rejeitar a Cristo. Qual vai ser a sua escolha? Crer em Jesus, ser batizado e ser salvo, ou ser condenado? Eu queria fazer uma pergunta essa noite. Teria alguém aqui, ou você que está em casa, se for o caso, você que está em casa, procure a gente depois, se você entender isso. Mas teria alguém aqui essa noite que entendeu essa mensagem claramente e não quer mais protelar, e quer hoje, agora, fazer essa escolha de crer em Jesus e ser salvo? Se tem alguém, levante sua mão. Tem alguém aqui essa noite que gostaria? Alguém? Alguém que gostaria de tomar, que ainda não tomou essa decisão, que gostaria de tomar? Teria alguém aqui essa noite que já ouviu essa palavra, já tenha tomado essa decisão, mas tenha se afastado? Eu gostaria essa noite de voltar para os caminhos do Senhor, de retornar ao Senhor, e a partir de agora voltar para Cristo e se tornar esse missionário, fazer essa missão. Se tem, levante a mão aí. Tem alguém que gostaria de tomar essa decisão? Alguém? Alguém gostaria de tomar essa decisão? Não? Então nós vamos orar, gente. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Santo Deus, obrigado, Jesus, porque o Senhor nos salvou. Deus, obrigado porque o Senhor já realizou essa missão extraordinária de salvar o mundo. Obrigado, Espírito Santo, que o Senhor nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Obrigado, Jesus, que o Senhor entregou a sua vida para nos salvar. Ó Espírito Santo, que as pessoas que ouvirem o Teu Evangelho não rejeitem essa dádiva e entreguem suas vidas ao Senhor Jesus, creiam nele para que recebam a vida eterna.
Obrigado, Deus Pai. Obrigado, Deus Filho. Obrigado, Deus Espírito Santo. Ao Deus eterno seja toda honra, toda glória, todo louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe a todos.